Chamado urgente da Europa, a gente volta com o nosso correspondente Luca Bassani. Luca, você falava que Liz Truss poderia ser a primeira-ministra com menos tempo no cargo, e foi isso que aconteceu? Ela fez o pronunciamento agora há pouco, é isso? Exatamente, Thiago. Menos de 10 minutos depois da última entrada, nós fazendo essa análise sobre a crise política no Reino Unido, a primeira-ministra britânica Liz Truss acaba de renunciar ao cargo. Ela ficou apenas 44 dias, menos de 2 meses, e se torna, então, a primeira-ministra que ficou menos tempo no cargo. Nós temos que lembrar para a nossa audiência que ela chegou ao ponto mais alto do governo britânico após uma crise do seu próprio partido causada com Boris Johnson, ele que renunciou em julho desse ano, e depois o partido passou por cerca de 2 meses até a escolha do sucessor de Johnson, né, que ficou entre Rishi Sunak, o antigo ministro das Finanças, e Liz Truss, que era a antiga ministra das Relações Exteriores. Ela ganhou com uma margem não muito folgada aquele voto interno do Partido Conservador e assumiu com uma política econômica bastante ousada, o que muitos analistas dizem que é uma política ultraliberal em diminuir os impostos. A arrecadação britânica diminuiu bastante em talvez bilhões e bilhões de libras esterlinas, ao mesmo tempo que ela desregulamentou os bancos, e a falta de confiança perante o seu governo no aspecto econômico afastou investimentos do país. Isso criou uma crise dentro do próprio partido, e os conservadores, com medo exatamente de novas eleições, de uma dissolução do parlamento e perder o controle, preferiram então pressionar Truss a ponto que ela renuncie o cargo e encontrar alguém que seja capaz de restaurar a credibilidade e também a confiança, principalmente do público britânico. E como eu disse há pouco, cerca de 80% das pessoas reprovam a primeira-ministra. E considerando que os conservadores tiveram ampla maioria nas últimas eleições, conseguiram aí das 650 cadeiras, mais de 360, portanto, mais do que a maioria necessária para governar sozinho, eles têm caído bastante na opinião pública, sua aprovação tem caído, enquanto que o dos trabalhistas, o partido da esquerda, centro-esquerda, tem subido. E esse medo muitas vezes faz com que os primeiros ministros passem por um processo de fritura, como aconteceu. 2 secretários, 2 ministros de Estado foram demitidos. No caso do ministro Kwasi Kwarteng das Finanças, demitido na semana passada e substituído, e a ministra do Interior ontem, Suella Braverman, que acabou renunciando, abdicando também o seu cargo. Mas muitos acreditavam que a primeira-ministra não fosse durar muito, até falando em um caráter de piada. Havia tabloides no Reino Unido que colocaram a foto de Liz Truss ao lado de uma alface para ver qual deles duraria mais tempo, se a primeira-ministra conseguiria passar mais tempo no cargo do que a alface apodrecer. E pelo jeito eles estavam corretos, porque Liz Truss, chamada de Liz Truss a breve, agora 44 dias, bate o recorde como a primeira-ministra ficou menos tempo no cargo, e a quarta conservadora nessa leva, né, que começa com David Cameron, Theresa May, Boris Johnson, e agora com ela. Provavelmente o seu sucessor será anunciado nas próximas horas. Não sabemos se o partido passará por um novo processo de votação, como foi a própria eleição de Truss, ou se, por se tratar de uma medida emergencial, uma situação bastante extraordinária de tão pouco tempo no governo, eles acabem por indicando um nome consensual diretamente para tentar diminuir essa sangria que tem acontecido no partido, né, conservador, que tem perdido muito o apoio da população. É isso. Bom, Luca, você vai continuar acompanhando toda a repercussão, essa decisão. Agora há pouco, o anúncio da renúncia da primeira-ministra. Daqui a pouco você volta com outras informações. Girando, então, os nossos comentaristas, Diogo Schelp, uma reviravolta, uma coisa muito rápida. E aí a consequência da economia, talvez, no futuro dessa decisão, não é? Pois é, Thiago, que coisa, não? E considerando aí que desse período em que ela esteve no cargo, 10 foram dedicados a todo o processo do funeral da Rainha Elizabeth II, faz com que o período em que ela realmente esteve, né, no comandando o país, determinando e governando, fosse ainda menor, né? De fato, a questão financeira, né, o derretimento dos mercados ali, no Reino Unido foram o motivo fundamental, né, essencial para essa queda tão rápida.
o governo dela declarou, né, fez um anúncio de um corte de impostos, né, mais umas regras aí novas para as contas de energia que fizeram com que houvesse uma grande falta de credibilidade no mercado, né, e fuga de investidores e tudo mais. Por quê? Porque não havia uma previsão, o pacote da Liz era muito vago em relação a como pagar por esses cortes de impostos. Obviamente, você tem cortes de impostos e isso pode ser salutar para uma economia, mas você precisa definir de onde virá os recursos, né? Fazer uma reforma para que se possa pagar por eles. E isso não foi feito. Daí a falta de confiança que emergiu dessas propostas. Por isso que eles durou tão pouco no cargo. Malta? Olha, foi uma surpresa, mas pode acontecer no sistema parlamentarista. Isso costumava acontecer, por exemplo, muito na Itália, nos anos 70 e 80, né? Substituição de um primeiro-ministro atrás do outro. No sistema parlamentarista, o partido que tem a maioria, que é o conservador, agora vai escolher um novo líder que se torna o primeiro-ministro. A grande figura da política do Reino Unido nas últimas décadas foi Margaret Thatcher. Thatcher recuperou o prestígio e a economia do Reino Unido, que tinha desabado, né? O prestígio e a economia tinham desabado depois de décadas de políticas de esquerda. Essas políticas socialistas de esquerda, como estatização, regulação da economia, um crescimento espantoso dos sindicatos que, em determinado momento, paralisavam todo o país. Tudo isso levou o Reino Unido a uma estagnação econômica tremenda e até, em certo momento, a depender do FMI, como se fosse um país do terceiro mundo. Margaret Thatcher revitalizou tudo isso, privatizou, reduziu impostos e, principalmente, se colocou como uma força de oposição ao comunismo na Europa, junto na época com o então presidente americano Ronald Reagan e o Papa João Paulo II. A Margaret Thatcher enfrentou até a ditadura argentina na Guerra das Malvinas, que são as ilhas ocupadas pelos ingleses há séculos e que a Argentina reivindica. A Argentina ocupou militarmente essas ilhas, acreditando que seria impossível qualquer reação por parte de um Reino Unido em decadência. E a Margaret Thatcher provou que os argentinos estavam errados. Portanto, é sempre um desafio para qualquer ministro conservador ocupar esse cargo, porque ele vai ser inevitavelmente comparado com Thatcher, principalmente quando se trata de uma primeira-ministra.